Uma das maiores bancadas do Congresso Nacional, a Frente Parlamentar da Agropecuária, decidiu apoiar a reforma da Previdência proposta pelo governo de Jair Bolsonaro. Mas os deputados apostam em mudanças. A reforma da Previdência foi o tema do encontro semanal da bancada ruralista, que nesta semana recebeu o secretário especial da Previdência Social, Rogério Marinho. Durante o encontro com os deputados, o representante do governo apresentou os principais pontos do projeto, especialmente que vai mexer com a aposentadoria dos trabalhadores rurais. São basicamente a questão de termos um sistema justo, ou seja, aqueles que têm mais contribuem com mais, os que têm menos contribuem com menos, o ataque aos privilégios para que nós possamos equalizar e tornar o sistema mais equilibrado, com as mesmas regras, tanto para o público como para o privado. A questão do ataque às fraudes, que já foi inclusive caracterizado pela própria MP 871, que já tramita na Câmara Federal. A cobrança de dívida dos grandes devedores e o empoderamento da PGFN para que ela possa fazer essas tratativas a nível administrativo. Nós temos uma fragilidade evidente no cadastro, que passa a ser combatida com a MP 871. Nós temos mais de 9 milhões de pessoas que se aposentaram ou são pensionistas rurais, e o IBGE só identifica pouco mais de 6 milhões de brasileiros que se dizem rurais. Se você desconsiderar o fluxo de pessoas que têm 18, 19, 20, 30 anos, que são rurais e que não se aposentaram ainda, é evidente que há uma fragilidade extraordinária no cadastro que propiciou essa aposentadoria especial, que é reconhecida pelo conjunto da sociedade. Os deputados ainda estudam o projeto do governo, mas a decisão é de apoiar a reforma da Previdência. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária explica por quê. A Frente Parlamentar da Agricultura é a favor da reforma da Previdência. Tá? O projeto que foi apresentado é um projeto e, como tal, precisa de um debate sobre ele. Nós faremos o debate, não há nenhuma necessidade de ter posição definitiva tomada sobre qualquer tema neste momento. Portanto, os fatalistas vão ter que esperar um pouco, nós não temos necessidade de tomar nenhuma posição definitiva. Odacil Canepa para o SBA. A equipe de custos de produção do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, realizou um levantamento dos custos que os pecuaristas estão tendo para manter a atividade. As informações estão com o repórter Valdir Pacheco. Em seu boletim semanal da pecuária, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, através da sua equipe de custos de produção, realizou um levantamento dos custos que os pecuaristas estão tendo para manter as pastagens. Atualmente, no período chuvoso no estado, a maioria do rebanho mato-grossense se encontra a pasto. Um dos investimentos para manejar o animal de forma adequada é a manutenção da pastagem. Para isso, o uso de herbicidas se faz necessário. E, nesse sentido, saber qual é a época de menor preço deste insumo é valioso. Os dados apurados pelo Instituto, média dos últimos 3 anos, apontam que o preço do litro de herbicida é menor na época da seca, principalmente em junho, chegando a ser 13,19% inferior do que os maiores preços registrados no primeiro trimestre do ano. Essa situação pode estar atrelada à menor demanda do período, uma vez que a aplicação do produto se faz no início das chuvas. Sabendo deste comportamento, o pecuarista pode se preparar para adquirir uma quantidade do produto em uma época mais em conta, reduzir uma parcela do seu desembolso e proporcionar condições favoráveis para a sua produção, analisa o IMEA. Para o pecuarista, é extremamente importante o acompanhamento da evolução dos seus custos de produção. Nesta semana, foi analisado o modal de cria e engorda, uma vez que o momento é de aquisição de animais, uma das variáveis mais importantes para o sistema. Em comparação com 2017, a média do custo operacional em 2018 obteve um acréscimo de 6,44%. É notório que a aquisição de animais contribuiu para esse resultado, pois representou 55,50% do custo operacional. Valor 1,80 pontos percentuais maior no período. Esse cenário foi ocasionado pelo aumento do preço do bezerro em 2018, que fechou em média R$ 1.075,07, valor 9,18% superior se comparado com 2017.
apesar de observar que outras variáveis também aumentaram, como a suplementação. Vale enfatizar que a aquisição de animais em 2019 já se vê uma tendência de alta no preço do bezerro, muito alinhado ao aumento do abate de fêmeas. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. A Câmara Setorial do Trigo de São Paulo anunciou recentemente as estimativas para o plantio do grão no estado e as perspectivas para o setor para este ano. Quem traz as informações é o repórter Gustavo D'Angelo. Mesmo com os baixos resultados do ano passado, o setor está otimista com o atual panorama do trigo paulista. Isso porque os preços estão mais atrativos, o que desperta o interesse por parte dos produtores para apostar no grão como cultura de inverno. Após o reporte de 4 principais cooperativas do estado, que estão situadas na região sudoeste de São Paulo e que representam mais de 70% da comercialização do trigo paulista, chegou-se à estimativa de plantio de 90 mil hectares do grão. A previsão é praticamente de manutenção da área do ano passado, que não se transformou em produção final por efeitos climáticos. Se confirmado esse número, o estado chegará muito próximo à produção que se espera na Câmara Setorial, de 300 mil toneladas. Para os próximos meses, uma das principais demandas do setor é buscar apoio público e privado para retomar as pesquisas no estado, visando oferecer dados e informações técnicas aos produtores e auxiliar nos resultados no campo. Gustavo D'Angelo para o SBA. O creep feeding é uma técnica exclusiva de alimentação dos bezerros. Para adotar o método, é necessário ter objetivos como, por exemplo, aumentar o peso dos bezerros na fase da desmama. A repórter Kylie Rodrigues explica a técnica para a gente agora no quadro Tecnologia e Produção. Para saber quando utilizar o creep feeding, que é este cercado onde bezerro fica de um lado e vaca de outro, fomos até a Embrapa conversar com o pesquisador Rodrigo Gomes, que de início explica que a recomendação é utilizar a ferramenta em sistemas mais intensivos, onde o produtor planeja fazer a recria e terminação do animal de maneira acelerada. Um erro muito comum que a gente tem visto é pegar bezerro de creep feeding que desmama, pesado, e depois fazer uma recria extensiva de baixa tecnologia, de nutrição um pouco mais baixa, tá? Então depende muito do objetivo, né? Então a técnica basicamente consiste em fornecer uma ração para o bezerro, em um coxo separado da mãe. Então existe uma estrutura feita para que haja apenas o acesso do bezerro, a mãe não tem acesso, e aí esse bezerro, a partir lá dos seus 3, 4 meses de idade, já começa a consumir essa ração e ele vai tirar proveito dessa ração para melhorar seu desempenho. Como saber a quantidade de ração deve ser fornecida para os bezerros? A pergunta depende do objetivo final. A gente tem modalidades de creep feeding que a quantidade de ração que o bezerro consome é uma quantidade pequena, em torno de 200, 300 gramas, tá? E é claro que o desempenho dele vai ser um pouquinho menor, mas já vai ser positivo de qualquer forma. Agora, já tem modalidades de creep feeding que a gente chega até 1% do peso vivo. O que isso quer dizer? Então, você pega um bezerro lá que começa no creep feeding em torno de 120 quilos, ele vai consumir em torno de 1 quilo de ração por dia e vai elevar esse consumo de ração à medida que ele vai aumentando o seu peso, Entre as inúmeras vantagens da adoção da ferramenta está a menor dependência da mãe, como por exemplo em nível de exigências nutricionais. Nesta estrutura da Embrapa, cabem 15 bezerros com suas mães. No espaço, os bezerros ficam de 3 a 8 meses de idade. Kylie Rodrigues para o SBA. Historicamente, a produção de leite no Rio Grande do Sul começou a ganhar força a partir dos anos 70. Como alternativa econômica à primeira propriedade, em contraponto com a monocultura da soja. Usando quase que exclusivamente mão de obra familiar, o estado gaúcho se tornou o segundo maior produtor de leite do país. Você vai conhecer agora uma propriedade modelo que fica em 15 de novembro na região noroeste do Rio Grande do Sul e que desenvolve perfeitamente essa atividade. Dizem que quem vive de passado é museu, mas uma coisa é certa,
Estamos totalmente ligados à história dos nossos antepassados. Seu Egon Schaefer, 76 anos, que diga. Meus avós, todos que vieram da Europa, eles sempre eram agricultores, né? Nunca alguém tinha outra profissão. E assim se seguiu até hoje. Meus filhos, até os netos já estão dentro dessa agricultura, né? A propriedade, em 15 de novembro, no noroeste do Rio Grande do Sul, é um modelo de organização. E é só cruzar pela entrada para perceber o capricho desses descendentes de alemães. Seu Egon e Dona Lúcia aprenderam com os pais, ensinaram os filhos e noras e agora podem curtir mais descansados a aposentadoria no campo. Tão fácil não era, depois nós casamos e depois vieram os filhos, e sabe como tem 2, 3 filhos e depois tinha de fazer o serviço, tirava leite ainda, mas tem umas vacas primeiro para o gasto, assim. Depois foi quando os rapazes mais velhos casaram, daí a gente aumentou as vacas também e deu mais serviço. Então tem as noras, depois vieram para ajudar e tirar leite. A senhora tem orgulho de ter ensinado isso para os seus filhos e ver esse resultado hoje nessa propriedade que a gente pode dizer que é um modelo de propriedade? Ah, claro que a gente se sente satisfeita com isso. Há 55 anos, a família Schaeffler iniciava sua jornada na agricultura. No início, com a produção de grãos e leite, mas apenas para a subsistência. Com a chegada dos 3 filhos, a propriedade cresceu. E hoje é referência na produção leiteira. Alberto, Anderson e Ingo tocam o negócio com o apoio das esposas e 2 funcionários. Tudo começou bem pequenininho. Eram só 17 litros de leite por dia. Gado assim de leite já sempre tinham, né? Todas as famílias no interior tinham 2, 3 vacas, alguns faziam queijo, outros só leite só para subsistência, né? Então já sempre tinha. Só que daí aquela vez foi um trabalho daqui, foi das cooperativas que iniciaram um trabalho para produzir leite para vender, né? Então ali que começou em 79, daí importaram algumas novilhas do Uruguai e daí começou ali. Só que no início foi mais difícil, aquelas novilhas tinham uma boa genética e a gente não tinha conhecimento, então se sofreu muito, deu muitos problemas, de vaca se partiu para outras raças de novo, se voltou para o holandês de novo e no fim se viu que o holandês era a melhor raça para produzir leite. Só que tinha que alimentar melhor, né? Tinha que ter uns cuidados melhor do que o gado rústico que se tinha, né? Com o passar dos anos, foram fazendo investimentos, adquirindo mais terras. E hoje, as 117 vacas em lactação produzem 3.800 litros de leite por dia. É o que eu sei fazer, né? Eu gosto disso, né? É todo dia, mas é um serviço que eu gosto, né? Mas não é só do leite que vem o sustento. Em 230 hectares, se produz um pouco de tudo. Silagem, com as vacas, tudo é tudo um incremento, se diz, né? Então tudo trabalha junto, tu tem que produzir o grão, a silagem, né, para poder tratar a vaca, né? Então tudo isso é junto, né? Tudo é um acabamento, como se diz, né? Isso acaba representando um ganho também na produção. Vocês enxergam isso, a qualidade do produto, do leite que é entregue para a indústria? Sim, realmente com a silagem, tu pode tratar mais silagem, pode baratear mais com outra parte, ração, né? Essas partes, né? Então tudo dá mais ganho, né? O trabalho de sucessão foi bem natural. Tanto que hoje, seu Egon e Dona Lúcia podem curtir a aposentadoria com mais tranquilidade. Mas eles estão sempre por aqui, dando apoio e incentivo aos filhos. Tecnologia que hoje facilita muito tudo assim no trabalho e tudo. Quando nós começamos lá com 1, 2 vacas tirando leite, né, solto, sem muita tecnologia, né? E se tirava o leite com a mão, né? Não tinha nada de máquina, ordenha, nada, né? E hoje está tudo já informatizado mais, né? Então ficou muito mais fácil tudo, né? Todo o leite produzido é entregue para a cooperativa da CCGL.
O controle é tão rigoroso que no dia em que fizemos a reportagem, a família recebeu um certificado de propriedade livre de brucelose e tuberculose. A família Schaefer conseguiu, através de um programa que a CCGL criou, que foi o Programa de Brucelose e Tuberculose. É uma certificação que a CCGL fez, encabeçou junto com o Ministério da Agricultura, para certificar as propriedades que entregam leite para nós hoje. A família Schaefer foi uma das famílias que começou no projeto, né? Hoje o projeto já está no seu segundo módulo. O primeiro foi um módulo que englobou 30 mil animais, agora o segundo está para mais 30 mil animais. Então a família Schaefer hoje está adquirindo ou recebendo o seu certificado por eles terem passado por todo o processo de teste em todos os animais, certificando a propriedade que eles estão livres de brucelose e tuberculose. Resultado de muito trabalho, dedicação, amor pela terra e pelo que ela é capaz de produzir através das mãos dos homens.